Fala pessoal, então estou fazendo esse vídeo aqui em sequência e agora eu recebi um erro aqui na minha Yellow Box, tá certo? O que ele está dizendo? Que tem um token que não está inesperado, é isso que ele está me dizendo. Então qual foi a tática que eu adotei aqui, pessoal? Eu fiz o seguinte, ó. Eu vim aqui, ó, e tirei as minhas stacks, porque foi a última mexida que eu fiz no meu código. Eu coloquei a app stack, coloquei a alt stack, certo? E ajustei o meu app.js. Então eu vou fechar as screens aqui, ó. Ajustei meu app.js. Então meu app.js ficou assim. Dei uma conferida aqui em app.js, tudo certo, não tem nada errado, tá certo? Confirmei que gera link aqui, então quer dizer que está funcionando. Então cliquei aqui, ó. Então eu coloquei meus providers aqui no meu app.js, certo? Que eu fiz a importação aqui, aí eu cliquei no Ctrl, aparece o link, cliquei aqui, vai para index. Então essa importação vem de index, ou seja, app.js está começando a trabalhar aqui com a nossa pasta navigation, tá certo? Bom, o primeiro arquivo que ele acessa é index. O que eu tenho dentro de index? Eu tenho uma importação de Alt User Provider, então eu clico aqui, ó, vai para Alt User Provider se eu clicar, tá certo? E tem uma importação de routes. Então eu estou usando o meu provedor do contest e estou usando o meu routes, tá certo? Bom, o que ele retorna? Ele retorna o componente provider e, como filho, tudo que tiver em routes, ou seja, todas as janelas do meu aplicativo, certo? Então, por isso que aqui em routes, já que ou o meu problema está em provider, ou o meu problema está em routes, está ou nesse componente, ou nos componentes que estão em routes. Então, eu vim em routes, certo? Bom, aqui em routes, o que eu fiz? Isolei as stacks para achar o defeito. Ou seja, eu não quero que apareça nada que tenha tanto na AppStack quanto na AltStack, que foi a última mexida que eu fiz no meu código. Eu quero que apareça o defeito que esteja envolvendo app.js, certo? Depois ele referencia index, depois eu tenho alt-user e routes que eu preciso olhar, certo? Dei uma conferida em routes, não tenho problema nenhum. Então só posso ter problema no meu alt-user contest. Então eu vou clicar com o Ctrl aqui em cima e vou ver essa importação, certo? Quando ele permitir que eu faça isso, pessoal. Vamos ver se no de baixo funcionou, vamos no de cima. Tá? Então aqui ele tem que me referenciar o Alt User Provider. Aqui apareceu algo no meio, por isso que está assim. Deixa eu salvar. Dou um Ctrl aqui, ó, ele me leva lá para o Provider. Então o defeito está aqui, certo? E eu fui olhar o que é o defeito, pessoal. Aqui em Value, eu coloquei um parêntese ao invés da chave de um objeto. Esse é o defeito que eu tenho aqui, certo? Eu estou passando aqui dentro de Value um objeto, um grande objeto, certo? Que contém o que eu quero passar como valor adiante. Então é um grande objeto com outros objetos dentro. Então eu tenho o user, eu tenho setUser, que é um comportamento, que um comportamento nada mais é do que um objeto também para o JavaScript. E salvei aqui. E olha só, meu aplicativo voltou. Tá certo? Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu achei o defeito, o que eu tinha digitado errado, daquilo que eu fiz nos demais vídeos para vocês. Agora eu tenho que vir aqui e deixar minhas rotas funcionar, tá certo? Bom, mas antes disso, eu quero pedir para vocês que vocês façam uma manutenção no código de vocês aí. Então nós vamos em Screens e vamos começar pelo Preload, porque se ele já está logado, que era o caso que estava acontecendo, o Preload é o primeiro a acontecer. Vamos aqui em Preload. E aí eu gostaria que vocês comentassem aqui, ó, tudo que tem de navigation. Por quê, pessoal? Porque agora, quando eu fizer o sign in, ele vai ser detectado aqui no meu route, certo? Por esse tratador de eventos aqui, onAuthStateChange. Então, quando eu faço o preload e ele refaz o login para mim usando o que está na cache do Async Storage, ele chama alunos, mas eu não quero mais que chame por aqui. Eu quero que ele entre aqui em routes
e chama AppStack, baseado se o usuário está ou não está logado na sessão, certo? Então eu comentei isso e procurei mais outro dispatch que eu tivesse por aqui. Então eu vim aqui, ó, no else também ele mandava para o Sanguinho. Também não vou fazer isso, porque quem faz isso agora é Routes, tá certo? É ele que está decidindo para qual das stacks que ele vai mandar a minha aplicação, o meu aplicativo. Então, pessoal, essa é a manutenção que eu fiz em preload. E eu lembrei que também tinha em Sanguin algo parecido. Então eu vim aqui em Sanguin. Assim que eu termino de fazer o meu login, eu tinha um dispatch de rota, ou seja, ia para alunos. Não vou ter mais também, pessoal. Por quê? Depois que eu faço Sanguin, quem vai tomar essa decisão é o Routes, tá certo? Então, eu comentei as linhas no meu código da 35 a 40, tá certo? Que é só a parte que está navigation, dispatch, está resetando e despachando para a rota alunos, certo? E fiz a mesma coisa em preload, quando despacha para a rota sign-in e quando despacha para a rota alunos. Fiz esses ajustes no meu código, tá certo? Já vimos que aqui, ó, como actions, não preciso mais da importação, porque eu não vou ter mais despacho de rota aqui em preload, certo? E não vou ter mais despacho de rota aqui em sign-in. Então aqui também não preciso mais dessa informação de como actions. Depois eu vou retirar aquele código ali que eu deixei comentado só para vocês verem o que é que de fato eu retirei tanto em preload quanto em sign-in. Correto? Nas demais eu preciso mexer? Não, né, pessoal? A primeira que entra na AppStack é preload. Foi assim que a gente definiu aqui em AppStack, ó, que a rota inicial é preload. Se é a preload que entra, é a primeira janela que reage. As demais, pode deixá-las trabalhar tranquilamente. Tá certo? Bom, e aqui na OutStack, a primeira que entra é Sanguin. Por isso que eu dei manutenção na Sanguin e na preload. Então, ó, rota inicial, Sanguin. Então, eu dei manutenção em Sanguin. Vou abrir de novo aqui. Não deixando despachar mais a rota, porque esse papel agora vai ser de routes, tá certo? E dei manutenção também em preload. Vou mostrar de novo aqui. Tudo que tinha aqui navigation dispatch, eu simplesmente comentei o código para que isso não interfira nessa alteração que a gente fez no nosso projeto. Bom, alguns de vocês devem estar se perguntando, mas por que ele já não começou utilizando o navigation, como ele fez agora o projeto aqui? Pessoal, vocês estavam no momento de aprendizado do React Native. Então eu deixei que vocês trabalhassem um pouco, se acostumassem com toda a componentização, com todo o trabalho, para que agora a gente comece a trabalhar com contest e profissionalizar o nosso aplicativo, tornar ele mais profissional. Tá certo? Bom, não sei se vai funcionar, não fiz o teste ainda, pessoal. Então agora eu vou liberar aqui, ó, para ver se vai funcionar. Então, vou retirar esse comentário e vamos dar um Ctrl S e vamos ver o que acontece. Olha lá, está fazendo preload. Parou aí em preload. Então, deve ter alguma coisa que eu tenho que fazer, certo? Vamos dar uma olhada e vamos resolver isso também. Então, como que nós vamos eliminar esse problema, pessoal? Claro que ele vai parar aqui, né? Eu tirei um dispatch aqui que não deveria tirar, porque é preload mandando para alunos, né? Deveria ter deixado aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é de voltar o comentário aqui, tá certo? Vamos voltar ele aqui. Vamos descomentar o que nós já comentamos. Opa! Simplesmente agora ele está ignorando que... Aí. E aí vamos dar nosso preload de novo aqui. Tá, já viram que funcionou, mas o preload a gente tem que fazer o ciclo completo, né, pessoal? Então eu vou destruir o objeto. Vou destruir ele aqui. E vou executar o preload novamente. Claro, né? Fui eu que causei o erro agora, né? Dele travar aqui no preload. Ó, destravou, pessoal. Bom, esse era o problema. Eu deveria ter comentado só esse saguinho aqui e ter deixado esse de alunos aqui. Mas ok, vamos adiante. Bom, pessoal, não faz muito sentido agora que eu criei aqui um routes e que eu estou escutando o evento de autenticação no banco, não faz muito sentido eu usar desse modo aqui o caching, tá certo? Não faz muito sentido eu mandar reautenticar de novo na base de dados se o próprio routes mandou aqui para AppStack porque ele está autenticado, tá certo? Então o que eu vou fazer? Por enquanto eu vou eliminar esse uso
de reautenticar aqui, certo? Pela cache, tá ok? Então vou eliminar isso aqui, vou deixar ele, se ele está autenticado na sessão, ele pode simplesmente passar para alunos e vou retirar fora por enquanto, tá pessoal? Depois a gente pode ver se tem reutilidade esse código aqui, para a gente permanecer com o serviço de autenticar usando o cache, caso eu tenha algum problema de perda de sessão ou coisa do gênero, certo? Então a mudança que eu fiz não vai alterar, vou fazer o ciclo de novo aqui, ó. Vou fechar minha aplicação, certo? Fechei a aplicação, vou abrir de novo meu aplicativo. Como o usuário está ainda com a sessão ativa, ele vai fazer o preload e vai ir para a página principal. Beleza, pessoal? Bom, nesse vídeo era isso. Agora eu vou fazer um próximo vídeo aqui, retomando tudo que eu fiz de mudança, porque eu tive que dar essas paradinhas para resolver esses pequenos problemas, tá certo? Retomando tudo que eu fiz de mudança e comparando com o conceito lá de contest para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.